Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Estamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos, está nos concedendo mais um dia de vida, e agradecemos a todos vocês que estão ouvindo estes comentários, que estudam conosco a Bíblia cada dia, e também a todos que compartilham com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Donizete e Tuca, são de Mococa, em São Paulo, Maria Eva Oliveira, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Luzia Alves, ela está pedindo orações por sua saúde, ela sente desconforto nas pernas, que tu abençoes, Pai. Luzia Alves. Maria Márcia e Euríclides e toda a família são de Feira de Santana, na Bahia. Antônia Almeida é de Manaus, Amazonas, pedindo oração pelo pastor Cícero, recuperação da saúde, e também pede pela filha Valéria, que já está entrando no último mês de gravidez. Que tudo transcorra bem com a Valéria. Um alô especial também para Maria Cleci Aires, de Candiota, no Rio Grande do Sul. Pede orações por ela e família. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti, por mais este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos agora para estudarmos a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo se faça presente em nossa mente, em nosso coração, nos ajude, Pai, a entendermos, aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida a Tua Palavra. Pedimos uma bênção especial para Donizete Tuca, para Maria Eva Oliveira, para Luzia Alves, problema nas pernas, que Tu ajude, que ela encontre a solução. Abençoe também Maria Márcia e Euríclides e toda a família, a Antônia Almeida e a sua família, especialmente também o pastor Cícero pela recuperação da saúde dele, e ainda a filha Valéria, que está no último mês de gravidez, que tudo transcorra bem com ela. Abençoe também a Dorinha, que se recupere do momento que ela está atravessando. Maria Cleci Aires também pede por ela e por toda a família que Tu abençoes e que se convertam a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana falando sobre testemunhas que disseram que Jesus era o Messias. Essas testemunhas, elas conviveram com Jesus, conheceram Jesus, e ontem nós falamos aqui sobre o testemunho de João Batista, e domingo também falamos sobre João Batista, e no estudo de ontem nós falamos que João Batista, quando viu Jesus se aproximando, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de uma pomba, e então ele conheceu que era Jesus, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este estudo que nós estamos fazendo está no capítulo 1 do Evangelho de João. Você pode ler na sua Bíblia com calma para você ir entendendo cada passo que nós estamos dando aqui nesse estudo. E João então, quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dois discípulos de João Batista, ele tinha vários discípulos, vários seguidores, assim como Jesus escolheu 12, João Batista tinha muitos discípulos também. E então dois desses discípulos de João Batista que ouviram ele dizer: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles, ao ouvir João falar isso, foram atrás de Jesus, foram ver quem era esse Cordeiro de Deus. E então, quando estes dois discípulos ouviram esta mensagem sobre Jesus, que estava cumprindo as profecias sobre a vinda do Messias, eles deixaram João e foram seguir a Jesus. E eu quero ler com vocês aqui no Evangelho de João, capítulo 1, nos versos 35 até o verso 39, nos diz assim: no dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam, e Jesus perguntou: o que vocês querem? E eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Ou outras versões dizem, onde o Senhor mora? E Jesus então disse: venham e vejam. Era quase 4 horas da tarde quando o acompanharam
até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Aqui vemos então estes dois discípulos de João Batista agora seguindo a Jesus. E eles tiveram curiosidade, quiseram saber onde é que Jesus morava, onde ele estava hospedado. E Jesus, vendo que esses dois homens o seguiam, ele olhou para trás, e perguntou: o que é que vocês querem? E foi quando eles perguntaram onde é que ele estava hospedado, onde ele morava. E então Jesus falou: venham e vejam. E foram com Jesus até a casa onde ele estava. Era quase 4 horas da tarde, diz aqui a Bíblia, e eles permaneceram com Jesus o restante daquele dia. Que maravilha, não é, irmãos? Passar o dia, passar as horas com Jesus. Você sabe que nós também podemos passar momentos com Jesus? Nós não o vemos pessoalmente hoje, mas se nós começarmos a meditar na vida de Jesus, meditar no ministério de Jesus, as maravilhas que ele fez, se nós começarmos a meditar no sofrimento de Jesus, na morte, na ressurreição, isso nos leva a sentir a presença dele e passar esses momentos agradáveis ao lado de Jesus. E eu digo para vocês, se vocês começarem a pensarem em Jesus, assim como eu estou falando, vocês vão ver que quando menos esperarmos já se passaram várias horas. O tempo passa de repente. É como quando você pega um aparelho celular e começa a olhar isso, olhar aquilo, quando você pensa que não, já passou meia hora, 1 hora, não é assim que acontece? Então, se nós começarmos a meditar em Jesus, vai ser a mesma coisa, o tempo vai passar que nós nem vamos ver. Leia este Evangelho de João, é importante, o Evangelho de Marcos também, que fala sobre Jesus, o ministério dele. Existe aquele livro que você já ouviu falar, O Desejado de Todas as Nações. Se você tem esse livro em casa, leia esse livro. Ele conta toda a história de Jesus, desde o nascimento de Jesus até quando ele terminou o seu ministério. É um livro maravilhoso que nos leva para perto de Jesus. E então, aqui nós vemos que André era um daqueles dois discípulos que seguiram a Jesus e foi até a casa onde Jesus estava. E depois, então, André, ele correu para encontrar com seu irmão Simão. E ele disse para o seu irmão Simão: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E então, quando André levou seu irmão até Jesus, Jesus imediatamente mostrou que conhecia Simão. E Jesus falou o que nós lemos aqui em João capítulo 1. João capítulo 1, versos 41 e 42. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Então vejam, Jesus, ele já conhecia Simão, mesmo sem ter visto Simão. Por quê? Porque Jesus, ele conhece cada um de nós. Não adianta, irmãos, nós querermos nos escondermos, ou nós querermos nos mostrar bonzinhos, ou que nós seguimos a Jesus. Ele conhece tudo. Então Jesus disse para Simão: olha, você é filho de João, mas você não vai chamar mais Simão, você vai chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Vejam, houve agora já uma mudança na vida de Simão. Já não chamava mais Simão, mas agora chamava Pedro. E então, isso acontece conosco também. Jesus, ele quer nos dar um novo nome. Jesus, ele quer fazer com que nós sejamos nova criatura, uma nova pessoa, uma nova vida. Aquela vida velha de pecados que nós vivíamos, ela vai ficar para trás. E nós vamos então agora ter uma nova vida com Cristo. Vejam que maravilha. E então, Jesus, ele conhece as pessoas. E isso nós vemos aqui no Evangelho de João frequentemente. João falando, por exemplo, aqui em João capítulo 2 e nos versos 24 e 25, João capítulo 2, versos 24 e 25 diz assim: Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Então Jesus, ele conhece a todos.
Está aqui, olha, em João capítulo 2, versos 24 e 25. Agora, vejam que André, a primeira coisa que ele fez foi correr até encontrar o seu irmão Pedro e disse, olha, achamos o Messias. Que maravilha, irmãos. Temos nós saído para contar às pessoas, procurando familiares, procurando amigos que nós convivemos, e dito para elas, olha, achamos o Messias, encontrei o caminho da verdade, agora eu estou seguindo a Jesus. Temos nós dado testemunho do Jesus que nós conhecemos e aceitamos em nossa vida? Irmãos, não adianta nada nós conhecermos a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis ao Apocalipse, conhecer as principais passagens bíblicas, se nós não testemunhamos. O testemunho, ele completa a vida da pessoa. E quanto mais nós testemunharmos, mais nós vamos querer testemunhar, falar com as pessoas sobre Jesus. E então, esses discípulos, eles fizeram parte daqueles 12 que Jesus escolheu. André e Simão Pedro foram os primeiros discípulos que Jesus chamou quando eles estavam pescando, estavam à beira-mar. E então Jesus chegou para eles e disse, segue-me. E eles, deixando as redes, seguiram a Jesus. Vejam, André e Simão Pedro já conheciam a Jesus antes de Jesus começar o seu ministério. É tanto que, quando João Batista apontou para Jesus, que era o Cordeiro de Deus, que André deixou de seguir João Batista e foi seguir Jesus, Jesus ainda não havia iniciado seu ministério. Mas eles já seguiam a Jesus algumas horas do dia, já tinham ali um meio período com Jesus sempre. E quando Jesus então começa o seu ministério, após o batismo, após a tentação no deserto, aí Jesus vai escolher os discípulos, então chama exatamente André e Simão Pedro, os primeiros 2 discípulos. E depois vem os outros discípulos que ele foi chamando. E todos que Jesus chamava, deixava tudo e seguia Jesus. E nós precisamos também, irmãos, tomar essa decisão. Deixar aquelas coisas que estão nos impedindo de ter uma comunhão com Deus, deixar aquelas coisas que nós, às vezes, gastamos tanto tempo fazendo e que não nos leva a nada. Jesus pede que nós deixemos essas coisas e o sigamos, para que nós possamos também fazer parte daqueles que estarão com Ele nos céus. Então, a ênfase do Evangelho de João é trazer à luz quem é Jesus, para que essa boa nova possa ser compartilhada com o mundo. Esta é a ênfase do Evangelho de João, mostrando que Jesus é a luz que veio ao mundo para trazer salvação àqueles que estavam perecendo nas trevas do pecado. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.